Há muito tempo, Tóquio foi atingida por um meteorito. Isso matou muitas pessoas e deixou outras em coma. Alice e seus amigos foram algumas das vítimas, mas eles não morreram. Foram parar em um mundo estranho, onde jogavam jogos macabros. Após 2 temporadas, a série terminou com Alice acordando e vivendo uma vida normal e feliz. Mas agora a Netflix nos traz a 3ª temporada, Alice in Borderland, e enfrentará novos jogos mortais. Hoje no Charlie Taulis, veremos o resumo completo de Alice in Borderland, temporada 3. Preparados? Vamos começar! Já se passaram anos desde que um meteorito caiu no centro de Tóquio, fazendo com que Alice e seus amigos fossem parar nos jogos de Borderland. Agora, no mundo real, Alice está sendo interrogada pelo Dr. Ryuji, que investiga os jogos e a jornada que muitos dizem ocorrer quando você está perto da morte. Alice e Usagi estão juntos e felizes, mas ela começou a se obcecar com seu pai, a quem começou a ver na beira de um penhasco, tirando a própria vida. Graças às suas investigações, Ryuji é convidado para um seminário secreto, onde várias pessoas como ele chegaram. Lá, o guia diz a eles para se sentarem à mesa e começarem a jogar um jogo de cartas, que consiste em ficar com o Coringa. Quem ficar sem cartas e com o Coringa será eletrocutado quase até morrer no mesmo momento. Ryuji se concentra para não perder a calma, e assim chega à rodada final, entregando ao seu adversário a vitória de bandeja. Mas ele, desconfiado, escolhe uma carta que não era o Coringa. Ryuji vence, e assim conhece Banda, um cidadão de Borderland, que diz a ele que poderá entrar lá se quiser. Enquanto isso, Alice se encontra com Anne, que lhe diz que não o conhece, mas que já o conheceu antes. Essa visita será muito importante, porque Alice descobre que, após um déjà vu na praia, Usagi desapareceu. Ela o ligou por alguns segundos para pedir desculpas, e depois, segundo Banda, entrou em Borderland, já que os jogos estavam prestes a recomeçar. A partir desse momento, Alice não pensa em mais nada além de salvar Usagi, mas para isso precisa entrar em Borderland. Ele visita Anne, que tem uma droga capaz de causar uma parada cardíaca e trazê-lo de volta à vida 1 ou 2 minutos depois, e explica que Borderland nada mais é do que um lugar de consciência coletiva, onde vão as pessoas que estão perto da morte. Lá o tempo passa muito mais devagar do que na vida real. Alice pede para que lhe injete a droga, sabendo que em 1 ou 2 minutos, no mundo real, poderá encontrar Usagi em Borderland. Anne concorda, e assim Alice volta a Borderland. Lá ele encontra tudo vazio, e o caminho direto para o primeiro jogo, localizado em um templo. Lá ele encontra o resto dos jogadores. Ele foi o último que faltava para começar o jogo em que tem de resolver enigmas, com diferentes respostas. Se não acertarem um número determinado, flechas flamejantes atacarão todos os participantes por um tempo. Após várias rodadas e muitas mortes, chega uma em que os esperam centenas e centenas de flechas. Eles sabem que, se não encontrarem abrigo, todos os que restaram morrerão. Alice consegue decifrar todos os enigmas a tempo, e chegam a uma área onde encontram um abrigo subterrâneo em que quase todos entram, e assim passam para o segundo jogo. Depois de ver uma enorme carta de Coringa, todos se escondem em um local próximo, esperando pelo segundo jogo. Alice só pensa em encontrar Usagi o mais rápido possível, pois qualquer jogo em que ela esteja pode matá-la. No dia seguinte vão para o segundo jogo. Lá conhecem mais jogadores, entre os quais Usagi não está. O segundo jogo também envolve cartas. Devem escolher outro jogador, tocando nele para desafiá-lo a um duelo. Neste jogo alguns têm a carta de zumbi, e, se a recebem, devem infectar os demais. Há também cartas de cura, e cartas para matar os zumbis, e impedir que eles se espalhem. Se após várias rodadas, houver mais zumbis do que pessoas não infectadas, vencem os zumbis, e vice-versa. Imediatamente começam a traçar estratégias para tentar levar o maior número de pessoas até o fim do jogo. É aí que aparece uma garota chamada Rei, e graças à sua capacidade de persuasão, faz com que o grupo de Alice siga sua estratégia. Após algumas mortes, Rei descobre que Alice teve a carta de zumbi desde o início, e que seu plano desde o começo do jogo era infectar a maioria, para garantir que sobrevivesse o maior número possível de participantes. Alice se salva, mas alguns rivais obcecados em matar todos os zumbis acabam morrendo no fim do jogo. Usagi nesse momento está em outro jogo junto com Ryuji, com quem criou uma forte ligação. Os dois conseguem sobreviver e assim passam para o próximo jogo.
Isso os leva a um metrô em movimento, onde devem decidir quando usar uma máscara para se proteger do veneno que lhes jogam e quando não a usar para chegar até o final dos vagões. Eles têm apenas alguns frascos do neutralizador do veneno, mas muitos vagões para percorrer. Após algumas decisões certas e alguns erros, o grupo decide, graças à ideia de um deles, pular para outro trem quando ele passar bem perto, já que no metrô suas opções de sobrevivência estavam quase acabando. A maioria consegue pular, mas alguns morrem no caminho. Justo quando Usagi e Ryuji se abraçam, Usagi e Alice se veem por alguns segundos, quando um trem passa ao lado do outro. Isso motiva ambos a chegarem ao final, já que querem se encontrar a qualquer custo. O trem em que Alice vai chega ao fim do percurso, sem conseguir evitar a colisão. Ainda assim, todos sobrevivem. Mostram-nos o passado de Ryuji. Ele conheceu uma garota que, como ele, estava interessada no que acontece depois da morte. Ela se ofereceu para sofrer uma parada cardíaca e assim experimentar o além. Motivado a avançar em seu trabalho como doutor, Ryuji aceitou, sem considerar que a garota poderia realmente morrer. A morte dela o levou até ali, porque ele está disposto a tudo para provar que esse mundo paralelo existe quando alguém está perto da morte. Banda lhe disse antes de entrar que se realmente quisesse saber o que é esse mundo e tudo o que envolve a morte, teria que matar Usagi antes que os jogos terminem. Com isso em mente, Alice e os grupos que a acompanham começam o terceiro jogo. Alguns devem escalar uma torre, pressionando botões que lhes permitem traçar uma linha reta, enquanto outros devem lutar para pegar algumas latas de explosivos e colocá-las na estrutura a tempo. Os primeiros são parados por objetos que caem durante a escalada, enquanto os outros têm que enfrentar o tempo limite que cada lata tem. Esse tempo é estendido se trabalharem em equipe. Após perder alguns membros em ambos os desafios, tanto Usagi quanto Alice conseguem sobreviver. Alice se dirige com o resto de sua equipe ao próximo jogo, encontrando o mesmo local onde começou a temporada 1. Após alguns segundos, percebe que tudo é uma ilusão e que estão cercados por portas que levam a muitas outras ilusões. Em uma delas, ele se vê com um filho nos braços. Usagi vê essa ilusão e descobre que não é realmente uma ilusão. Eles se abraçam e a partir desse momento, prometem não se separar. Os dois grupos não têm outra escolha a não ser unir forças para o jogo final. Para a prova final, são necessários 10 jogadores. Eles se surpreendem ao se contar e ver que são 9. Nesse momento, Alice diz a Usagi que antes de entrar em Borderland, descobriu que estava grávida. A explicação do jogo começa em uma sala conectada a muitas outras por meio de portas. Essas portas devem ser escolhidas por cada um de acordo com o futuro que desejam para si mesmos. Primeiro devem jogar um dado, que determinará o número máximo de jogadores que poderão passar pelas diferentes portas. Eles devem tentar não deixar ninguém para trás e chegar a um acordo para encontrar uma única saída. Após enfrentar todas as opções que o futuro lhes oferece e tomar decisões, alguns pensando em si mesmos e outros no bem comum, apenas 7 chegam ao local onde está a porta de saída. O dado marca 7. Mas como Usagi está grávida, um deles deve ficar naquela sala para que o resto possa sair e assim completar todos os jogos. Alice decide, contra a vontade de Usagi, se sacrificar e ficar lá dentro. Pede a Ryuji que prometa cuidar dela e de seu filho. Quando todos saem, Alice vê Ryuji sacar uma arma e colocá-la na cabeça de Usagi. Ryuji se arrepende e não atira. De repente o jogo diz a Alice que na verdade ela é a vencedora e que o resto está condenado a uma morte terrível. Do lado de fora, começa uma enorme destruição. Uma grande correnteza de água leva tudo em seu caminho e também Usagi, que é arrastada rio abaixo. Sem pensar, Alice se joga na água. No mundo dos vivos havia se passado apenas 1 minuto, desde que Alice injetou a droga em si mesma. Anne vê como aparece Banda e tenta matar Alice. Anne consegue impedir e faz Alice voltar à superfície para tentar encontrar Usagi. De repente o tempo para e aparece um homem que Alice acredita ser o Coringa. Ele lhe diz que o Coringa na verdade não existe, que é apenas uma das muitas cartas que formam o baralho. Mostra-lhe que há 2 possibilidades para o seu destino: a morte, que fará com que tudo se silencie, ou a vida, que é cheia de obstáculos. Alice escolhe a vida, e portanto, também Usagi. Embora o guardião lhe diga que não pode garantir que tenha retornado ao mundo real, Alice pula na água, consegue alcançá-la, e após salvá-la, ambos veem como Ryuji é arrastado até a morte. Depois de retornar ao mundo real, Usagi acorda. Ambos felizes comemoram estar vivos, observando como levam o corpo de Ryuji, que morreu.
Alguns dos grupos também sobreviveram à correnteza e agora aproveitam a vida na cidade, que continua em reconstrução. No centro de terapia, Alice se encontra com antigos jogadores de Borderland. Eles contam a ela suas próprias experiências. Nobita! Mais tarde, Usagi e Alice escolhem o nome de seu filho, que será uma menina. Um pequeno terremoto balança o lugar. Um relatório na televisão alerta que terremotos estão atingindo várias partes do mundo. Alice e seus companheiros olham para a TV, enquanto em outra parte do mundo, mais precisamente nos Estados Unidos, dois garotos entram em um restaurante e pedem algo para beber. A pessoa que os atende se chama Alice. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.